Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 8ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos estudando a unidade 2, a verdadeira casa do povo de Deus. E o assunto dessa unidade hoje é a segunda advertência da epístola, contra a incredulidade. A rejeição a Jesus é mais séria do que o descaso a Moisés, que está em Hebreus, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 19. Enquanto o trecho da aula passada, o autor aos Hebreus contrapôs Moisés e Jesus, ele agora dá continuidade ao seu pensamento, expondo diante dos fiéis o período mais significativo da vida de Moisés, o tempo da peregrinação pelo deserto, e contrapondo Israel e a igreja. A superioridade de Jesus sobre Moisés fundamenta a responsabilidade maior da igreja. A exortação feita pelo autor tem como objetivo que os fiéis perseverem conscientemente na comunhão com Cristo, até que tenham alcançado o alvo da glória eterna. O autor sabe que a trajetória de fé e esperança da igreja aqui na terra está constantemente em perigo. Ele considera que os perigos espirituais que ameaçam a igreja já estão perfigurados na história de Israel. Os hebreus estavam considerando seriamente desistir de seu compromisso com o Evangelho de Cristo para voltar ao judaísmo praticado anteriormente. A intenção, então, é persuadi-los a pensar de outra maneira. Agora, de forma direta, o autor mostra os perigos da apostasia. A voz que tem de ser ouvida, acatada e respeitada é a de Cristo, a voz que a igreja ouve hoje. Se a rebelião contra Moisés trouxe consequências desastrosas para os rebelados, de muito maior castigo estão sujeitos os que se rebelam contra o Filho de Deus. A igreja constitui-se de todos aqueles que têm ouvidos abertos pelo Espírito Santo para ouvirem o Verbo eterno, que se expressa nas Escrituras. Os incapazes de ouvir certamente não são discípulos de Jesus, o Filho de Deus. Falamos de incapacidade espiritual, não psicológica, biofísica ou mental. Não pode acontecer na igreja o que aconteceu em Israel. A inaceitação da condição de servos de Deus é rebeldia. A vontade de retornar ao mundo é a mais cruel rejeição da obra de Deus no seu eleito. Assim estudaremos uma advertência aos cristãos para que não se faça contra Cristo o que se fez contra Moisés no caminho do deserto. Quem é participante de Cristo, verdadeiramente regenerado, não retrocede, não se apostata jamais. Se não continuarmos na fé, perseverando até o fim, será porque não pertencemos a Cristo. Portanto, estaremos perdidos eternamente. A igreja militante é constituída de muitos, mas poucos são chamados eficazmente. Cada crente verdadeiro está em Cristo, na videira, no edifício, no organismo eclesial, na casa do Cordeiro. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho de dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos vocês que vocês podem encontrar de forma rápida todas as aulas disponíveis no YouTube através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E ainda pedir aos irmãos que orem por essa obra, participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões. E divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar, vamos colocar o nosso coração na presença de Deus antes de iniciarmos o nosso estudo. Senhor Deus, gracioso Pai, ajuda-nos, ó Pai, a compreender os mistérios revelados através das Escrituras Sagradas. Ilumina nossa mente, fortaleça a nossa fé com os seus princípios, contidos neste estudo. Desde já nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Segunda advertência, contra a incredulidade. Vamos ler primeiramente Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao verso 11. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova,
e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afastam de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Então nós vimos, do versículo 7 ao versículo 11 do capítulo 3 de Hebreus, a ameaça da incredulidade. E o autor coloca essa segunda advertência: ouça a voz do Espírito através da Escritura, não endureça o seu coração. Ele destaca a voz na casa, a situação no deserto, a provação no deserto. E Deus se indignou contra a incredulidade. Nos 6 primeiros versículos, o autor, ao fazer a comparação entre Jesus e Moisés, declara que Jesus é digno de maior honra do que Moisés. Daí o escritor cita o Salmo 95, do versículo 7 ao versículo 11, cheio de informações desanimadoras sobre a rebelião de Israel e a apostasia no deserto. Ele explica e aplica a citação do Salmo nos versículos 12 a 15, que vamos ver mais adiante. E para apoiar a sua aplicação, ele dá exemplos históricos. A rebeldia dos israelitas debaixo da liderança de Moisés se tornou o motivo dessa advertência feita pelo escritor aos cristãos judeus, os quais ele evidentemente considerou em iminente perigo de cair também por causa da incredulidade. O episódio no deserto era muito apropriado para preveni-los contra a incredulidade que destruiu seus pais. Essa segunda advertência está no polo oposto da primeira e é dirigida contra uma condição mais sutil e perigosa. A primeira advertência foi feita contra o ato de negligenciar a grande salvação vista à luz da majestade do Filho de Deus. A segunda advertência denuncia o endurecimento do coração como consequência da subestimação da pessoa e obra do Filho, vistas a sua humilhação. O Filho de Deus é o mesmo, quer como rei em sua majestade, quer como servo em sua humilhação, seja na força de um leão ou seja na mansidão de um cordeiro, como um ancião de dias ou como uma criança de Belém, como portador do cetro do céu ou como carregador do fardo do mundo. Por essa razão, o escritor de Hebreus se remete diretamente à história de Israel como base da sua advertência. O fato de Israel não ter entrado em Canaã foi aproveitado como um aviso solene, uma tremenda advertência aos seus eleitores. Inicialmente, nós vamos fazer um paralelo entre Israel e os leitores da Epístola aos Hebreus. Então, nós destacamos primeiro que Israel tinha sido escravo do Egito. E os leitores aos Hebreus haviam sido escravos do judaísmo. Segundo, Israel tinha deixado o Egito cheio das mais altas esperanças. E os leitores haviam deixado o judaísmo e aceitado o cristianismo com zelo e entusiasmos reais e sinceros. E terceiro, Israel vacilou na fé, em virtude das dificuldades que se depararam na jornada. Seus leitores estavam vacilando na fé por causa das perseguições. O quarto ponto, Israel tinha procurado voltar ao Egito. Seus leitores estavam pensando em voltar para o judaísmo. A quinta e última comparação é que aquela geração de Israel pereceu no deserto por causa da incredulidade, e seus leitores iriam se perder se continuassem em sua incredulidade. O Salmo 95 citado é expresso no desejo de que, se ouvir a voz de Deus, ouça o que ele tem a dizer para vocês. Não seja como seus pais, que tornaram-se surdos à voz de Deus. Vamos agora apreciar as várias exortações do texto no qual destacamos. A voz na casa. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia é seu intérprete autorizado. O que é pronunciado por ele só pode ser entendido quando ele habita no coração integralmente rendido e obediente. Nós que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, somos a casa do Espírito, o seu templo. Cristo habita no coração do seu povo, mediante a presença do Espírito Santo, e assim fala não somente a nós, mas em nós. O Espírito Santo revela Cristo em nós, e só ele torna a verdade vital e real em nossa experiência. Somente por intermédio dele é possível ter comunhão com o Pai e o Filho. O escritor deixa bem claro que o Espírito Santo fala tão somente àqueles que, com o coração submisso e obediente, dão ouvidos à sua voz. Essa verdade admirável sobre a qual o Espírito Santo fala por meio de Cristo, a palavra viva, dirige-se a cristãos e não a pecadores.
É um chamado para o descanso da fé, assunto que a epístola introduzirá e estudará mais minuciosamente no capítulo seguinte. O Espírito Santo, para os que recebem como Consolador presente, torna-se o guia a toda a verdade. Em relação às promessas de bênçãos materiais ou espirituais, ele diz hoje, e introduz em nós o espírito de fé, pelo qual podemos apossar-nos das promessas de Deus e torná-las reais em nossa vida. Nesse sentido, o Espírito traz palavras de advertência a fim de que não endureçamos o coração. Ele fala apenas a quem possui um coração confiante e obediente. Endurecê-lo é interditar todos os meios de comunicação com Deus. Lembremos que a palavra coração não se limita às afeições, mas é usada a respeito da pessoa na plenitude de seu intelecto, de seus sentimentos e sua vontade. Assim hoje, deis ouvidos, isto é, obedeçais à voz do Espírito, não recuse a graça. Aí o autor cita a situação no deserto. Foi chamada a atenção para os eventos históricos de Israel. Primeiro foi o livramento da servidão do Egito, e o segundo, o estabelecimento do povo em Canaã. O povo de Israel na Páscoa foi liberto da morte no Egito, por causa do sangue do cordeiro aplicado na porta das casas. E deixando a servidão pela mão poderosa e o braço estendido do Senhor, os israelitas se tornaram o povo redimido, peregrino pelo deserto, em direção à sua herança prometida, a terra de Canaã. Jamais o povo de Israel estivera numa situação tão favorável do que naquele momento, em que o poder de Deus fizeram-os passar a pé enxutos pelo Mar Vermelho e vencer os seus inimigos. O Egito e a servidão tinham passado para sempre. Mas os israelitas falharam. Aproximadamente 600.000 homens, entusiasmados pela primeira vitória, pereceram. Apenas Josué e Caleb foi permitido entrar na terra prometida. Quanto aos demais, toda aquela geração, seus cadáveres permaneceram no deserto por causa da incredulidade. Chamo atenção aqui para dois tipos de vida iniciadas por essas crises: a vida temporária no deserto e a permanente em Canaã. Ambas são necessárias ao crescimento e à glória do reino. A primeira crise Paulo chamou de justificação, a libertação da culpa e do poder de nossos próprios pecados. A segunda é chamada o descanso na fé, sendo uma liberdade do conflito entre a vida em Cristo comunicada na regeneração e a antiga de acordo com a nossa natureza carnal. É fato de que o pecado herdado de Adão permanece no coração dos regenerados. Isso é admitido por todos os grandes credos da Igreja e é apresentado claramente nas Escrituras. Assim, somos justificados a fim de que sejamos santificados. Cristo nos redime de toda iniquidade. Assim, a primeira vida temporária é a da justificação, onde estamos livres do pecado e do seu poder. E a segunda é a vida permanente, que estaremos livres da presença do pecado e desfrutaremos do descanso eterno da fé. Daí nós observamos também que o autor cita a provação no deserto. Houve 3 eventos significativos na jornada desde o Egito até Cádiz Barneias, dos quais Deus se desagradou. O primeiro foi a revolta do povo contra Moisés e Arão no deserto de Sim, pois não havia pão. Está lá em Números, capítulo 14. O segundo, a revolta de Refidim, pois não havia água para o povo beber. Está lá em Êxodo, capítulo 17. E o terceiro e mais sério, em Cádiz Barneia, a partir de onde os israelitas entrariam no descanso prometido. Foi neste lugar que aquela geração de israelitas, recém-saída do Egito, deu ouvido à voz da incredulidade e do desânimo, e durante toda a noite chorou e murmurou contra Moisés e Arão, alegando que eles incentivaram o povo a sair do Egito a fim de morrer no deserto. Está lá em Êxodo, capítulo 16. O povo, em cada uma dessas crises, testemunhou das maravilhas das obras do Senhor. Os israelitas não tinham pão, mas Deus alimentou com maná, o pão do céu. Não tinham água, mas a rocha ferida o Senhor lhes deu fontes no deserto. Além disso, Deus lhes deu inúmeras provas de que superariam todos os obstáculos e seriam introduzidos em segurança na terra prometida.
O caráter da incredulidade aparece nas palavras citadas pelo autor. Tentaram-me e puseram-me à prova. A palavra tentaram-me refere-se a julgar, antecipação do resultado. O julgamento que o povo fez de Deus com presunção de achar um Senhor mau. A palavra provar, que na sua concepção significa aqui que os homens, experimentando do poder de Deus, duvidou da bondade e pôs à prova Deus, o seu poder e sua paciência. O que revela o orgulho e a autossuficiência que alimentavam no coração desse povo. Essa atitude do espírito humano está longe da reverência, humildade e confiança. Assim, o escritor descreve Israel, afirma o erro do coração e o desconhecimento dos seus caminhos. Em todas as experiências e ocasiões, aquela geração de israelitas persistentemente se desviava de Deus, seduzida por vontades corruptas e afetos corrompidos. Em seu relacionamento com Deus, eles jamais alcançaram uma concepção de fé na providência divina. Tal é o poder perverso do coração de incredulidade. Deus, assim, se indignou contra aquela geração incrédula. Deus pronunciou contra essa geração uma coisa que era inapelável. Isto é justificado pela palavra jurei. Fazendo um voto ou juramento, Deus roga uma maldição. Deus tem prazer em seus filhos, mas desgosta-se com os que preferem os maus caminhos. Por isso, recompensa os que o servem e pune os incorrigíveis. Tudo feito de acordo com os princípios de sua justiça e santidade. O descanso que Deus tinha para os israelitas era em Canaã. O descanso de um tempo da servidão do Egito e das exaustivas peregrinações no deserto. O Senhor chama meu descanso, porque prometeram ao seu povo, livrando-o da servidão no Egito, para introduzir em Canaã, como lugar de habitação permanente, não mais de peregrinação. Proibido entrar em Canaã por causa da incredulidade, Israel foi condenado a peregrinar pelo deserto por um período de 40 anos. Agora prestem bastante atenção. Estas jornadas pelo deserto se caracterizam pela falta de objetivo, incredulidade e insatisfação. A falta de objetivo, porque os israelitas não tinham objetivo nessas viagens. A inquietude, porque se mudavam de um lugar para outro sem nada possuir. E a insatisfação, que vinha de profundos anseios por coisas melhores. Tudo isso é igualmente característico daqueles que, tendo iniciado no caminho cristão, tendo mesmo feito algum progresso nele, voltam as costas para o descanso da fé prometido, dirigindo-se novamente ao deserto da desconfiança, pelo medo e pela incredulidade. Vamos agora ver mais alguns versículos da nossa aula de hoje. Vamos ler Hebreus, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 19. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram, e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que caíram no deserto por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vimos então, dos versículos 12 até o 19 do capítulo 3, uma exortação e advertência. Perverso coração de incredulidade, aquele que não crê nas promessas de Deus e duvidar da palavra de Deus. Acautela-se contra a incredulidade, a origem da incredulidade, o efeito da incredulidade,
a ameaça da incredulidade e o antídoto contra a incredulidade. A incredulidade desemboca em graves pecados. Tudo isso nós destacamos nesses versículos e vamos comentar. Tenham cuidado, irmãos. A incredulidade é um laço, uma armadilha insidiosa, traiçoeira, que como rede nos apanha e nos torna prisioneiros. Acautelai-vos. A incredulidade é a recusa obstinada de crer em Deus e nas suas promessas. A desconfiança de Deus é manifestada em um erro persistente e perversidade na vontade e no intelecto obstinado, fazendo com que a pessoa não compreenda os caminhos de Deus. Assim, a perversidade não reside somente na vontade, nas afeições ou entendimento, mas na corrupção de todo o coração ou ser. O perverso coração manifesta-se como observou o escritor, afastando-nos do Deus vivo, sugerindo um fim terrível que a descrença ou desconfiança naturalmente conduz. Precisamos, portanto, vigiar, estar alerta. O nosso coração é enganoso, corrupto e inclinado a desviar-se de Deus. Assim como os israelitas se tornaram presa na descrença, também seus sucessores, os cristãos, devem ter cuidado para não cair na mesma armadilha. A origem da incredulidade está num coração maligno. O coração pervertido é o útero na qual a incredulidade é gestada. A incredulidade não vem de fora, mas de dentro do próprio coração maligno. O pecado inato, ou a degeneração herdada, está no coração que permanece sem transformação, que somente o sangue de Jesus pode operar tal regeneração, que é a santificação promovida pelo sangue de Jesus e pela ação do Espírito Santo. O efeito da incredulidade dá origem à apostasia, que sugere um fim terrível à descrença em Deus. O desvio da verdade e o afastamento do Deus vivo significa afastar-se de Deus e, consequentemente, do seu livramento, da sua providência e das suas obras extraordinárias. Trata-se de uma conspiração contra o seu amor. Afastar de Deus é enveredar pelo caminho da morte. A ameaça da incredulidade é iminente a todos os cristãos. O pecado enganoso oferece prazer e dá desgosto. Oferece liberdade e escraviza. Oferece vida e mata. O pecado sempre o levará mais longe do que você gostaria de ficar e custará o preço mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado é um embuste, uma farsa. O pecado tem capacidade de calcificar o coração, anestesiar a consciência e destruir a vida. O pecado é enganoso por natureza. É atraente no exterior e corrupto por dentro. Parecendo sábio, cega os homens para a verdade, oferecendo promessas de ganhos, levando fatalmente à ruína. O antídoto para a incredulidade está na exortação mútua, na nossa união com Cristo e na perseverança da fé. O hoje citado pelo autor é estendido para representar a totalidade da presente era da graça. Assim, pela graça, a afeição fraternal leva à admoestação mútua, a uma exortação mútua que mantém a integridade da família da fé. A igreja é uma comunidade de irmãos que se amam e que velam uns pelos outros. Precisamos ser exortados, confrontados e consolados uns pelos outros. Não podemos enfrentar o pecado sozinhos. Precisamos de cuidados dos membros da família da fé todo dia e o dia todo. Negligenciar isso é dar brechas ao endurecimento do coração. A nossa união com Cristo é outra parte do antídoto. Estamos unidos a Cristo como um membro do corpo à cabeça e como um ramo à oliveira. Somos membros do seu corpo, estamos enxertados nele, fomos crucificados com ele, morremos com ele, ressuscitamos com ele, estamos assentados nas regiões celestiais com ele. Nossa união com ele é orgânica e vital. A perseverança na fé é a última parte desse antídoto. Somente os crentes que continuam a professar com firmeza sua fé em Cristo Jesus são salvos. Deus não nos salva no pecado, mas do pecado. Os salvos são aqueles que perseveram até o fim. Nenhuma pessoa que professa ser crente entrará no céu se não perseverar na fé até o fim.
E todo esse antídoto só podemos desfrutar pela graça. Saibamos que a incredulidade desemboca em graves pecados contra Deus. O autor menciona novamente o Salmo 95, fazendo novas advertências sobre o perigo da incredulidade. O autor aplica as palavras diretamente para que a mensagem seja de vida eterna ou morte eterna. A incredulidade é um pecado, a fonte da qual emana outros pecados. Primeiro, vimos a dureza do coração. Quando Deus fala que ele é digno de ser ouvido e obedecido, em vez de ser resistido, está dizendo que tapar os ouvidos à voz de Deus produz o endurecimento do coração. Um coração de pedra, mesmo que seja alvo de gotejamento da sã doutrina, nada sente, pois está insensível. Um coração duro rejeita a oferta da graça e permanece rebelde, mesmo diante da mais eloquente expressão de amor. Segundo, a rebeldia contra Deus. O autor faz a pergunta e ele mesmo responde. Os que ouviram e mesmo assim se rebelaram foram aqueles que saíram do Egito por intermédio de Moisés. Foi o povo a quem Deus libertou, foi o povo a quem Deus cuidou, foi o povo que viu milagres de Deus. O Senhor deu a eles uma redenção poderosa, líderes consagrados, provisões extraordinárias e livramentos admiráveis. Mas, diante de tudo isso, ainda se rebelaram contra Deus. O terceiro pecado contra Deus. Novamente, o autor usa do expediente de perguntas e respostas para dizer que o povo, contra quem Deus se indignou por 40 anos, foi o que pecou contra ele, cujos cadáveres caíram no deserto. O quarto lugar, vimos a desobediência contra Deus. A incredulidade desemboca na desobediência, e a desobediência provoca o juízo divino. Deus suspendeu a promessa e aplicou o juízo contra aqueles que desobedeceram a sua palavra. A incredulidade levou o povo de Israel a buscar outros deuses, a murmurar, a reclamar de tudo e a desafiar a Deus. O quinto lugar, a provisão do descanso de Deus. Os hebreus não puderam entrar na terra prometida, no descanso de Deus, por causa da incredulidade. A descrença rouba de Deus a sua glória devida e rouba do descrente o privilégio das bênçãos de Deus. Até aqui, vimos que o capítulo 3 de Hebreus inicia com a fidelidade de Cristo e termina com a infidelidade de Israel. Um lampejo de esperança na conclusão dessa passagem é que acima desse bloco de versículos, que nos compõe um quadro sombrio de incredulidade, da apostasia frente ao Deus vivo, brilha o reconhecimento de que Jesus é maior do que Moisés. Moisés não era capaz de proteger o povo de Israel contra a apostasia. Jesus, no entanto, pode conduzir a igreja, pode levar-nos ao alvo da glória e pode resgatar-nos integralmente. Nada é capaz de nos arrancar de sua mão de poder. Em cada tentação que atravessamos, ele também cria a possibilidade de vencermos. Por isso, vigora na tribulação a palavra de consolo do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 3,3. O Senhor é fiel, ele nos fortalecerá e protegerá diante do mal. Em Romanos 8,37, em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus por aquele que nos amou. Porque, como disse João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, queridos, encerramos então a análise dos versículos de hoje. Passemos agora às nossas considerações finais. A nossa salvação é da maior importância e nunca deve ser tomada de modo leviano. Nós devemos prestar atenção aos conselhos que o autor de Hebreus nos dá na forma de ilustração do passado de Israel. Todos os pecados são desvios da lei que Deus deu ao seu povo. Os israelitas demonstraram sua natureza deformada em ação e palavra, e na mente e no coração. Nós, crentes, temos a responsabilidade individual e corporativa de cuidar do bem-estar de nossos companheiros. Nós devemos considerar essa responsabilidade uma obrigação santa e exibir fidelidade total, mesmo que o fruto dessa nossa fidelidade não seja sempre evidente.
Nós somos participantes de Cristo quando aceitamos o Evangelho em fé e obediência e mostramos em nossa vida o que cremos no coração e confessamos com a boca. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, obrigado por mais um estudo. Ajuda-nos, ó Pai, a internalizá-lo em nossos corações. Ajuda-nos a transformar os nossos corações, que é a fonte do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração e que tenhamos coragem, determinação e firmeza em obedecer o seu direcionamento. Livra-nos, ó Pai, da incredulidade, que endurece o nosso coração e resiste à graça de Deus. Conduza-nos, ó Pai, à santidade, a fim de que as nossas vidas glorifiquem o teu santo nome. Desde já nós te agradecemos, bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Assim, queridos, nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.